Bom dia, meus irmãos e amigos. Eu sou o pastor Hamilton Mercante e nesta segunda-feira, dia 6 de outubro de 2025, eu quero estar meditando com vocês num texto que se encontra na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, que nos diz assim: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Paulo está tratando aqui sobre um assunto onde ele fala de duas pessoas, dois homens, Adão e Cristo. Sobre Adão, ele fala que por ele entrou a condenação, por ele o pecado passou a fazer parte da humanidade. Versículo 12 desse capítulo, ele fala assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, sem exceção. Todos pecaram. Jesus foi o único que não pecou. Assim como Adão, que veio, que foi criado ali sem pecado, Jesus ele veio ao mundo sem pecado. Adão, por sua vez, ele escolheu pecar. Jesus, no entanto, ele escolheu não pecar, apesar de todas as tentações sofridas por ele. Por isso que, ao morrer sem pecado, ele levou sobre ele o pecado da humanidade, para que pudesse nos justificar diante do Pai. Isso, nós fomos justificados por Jesus. O versículo 21 desse capítulo 5, ele fala assim, falando sobre Jesus: como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que, ao Jesus morrer ali na cruz, sem pecado, ele pôde justificar diante de Deus o pecado da humanidade, o nosso pecado, o meu e o seu, porque todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Jesus, portanto, ele morreu para pagar o salário do pecado, e ele pagou com a vida dele. Sim, Jesus morreu por mim e por você. O sangue dele que foi derramado ali na cruz do Calvário foi para a remissão dos nossos pecados, foi para nos justificar diante de Deus, diante do Pai. E sim, e a sua morte ali nos justificou. Ele morreu por mim e por você. Não porque merecemos, ou merecíamos, não, nada disso. Mas pela graça dele, pela misericórdia dele. E a única coisa que precisamos fazer é crer nele, para que esse sacrifício dele ali na cruz, a morte dele ali na cruz por mim e por você, venha nos justificar diante do Pai. Porque se não crermos no Senhor em Jesus como nosso Senhor, ele não será o nosso Salvador nunca. Precisamos crer nele como nosso Senhor e ele então será o nosso Salvador. Sim, nós fomos justificados por Jesus, não por méritos nossos, porque nós somos pecadores, e o salário do pecado é a morte, mas sim pela graça do Senhor, para com a nossa vida. A graça é um favor imerecido, nós não merecíamos o que Jesus fez na cruz, e ele fez em um ato único, por um só ato, versículo 18, por um só ato de justiça, ato único, uma única vez. Isso não vai acontecer, nunca mais. E Jesus
Verdade, ele morreu ali na cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitou e agora ele está à direita do Pai nos céus, intercedendo por mim e por você. Sim, Jesus ressuscitou, vencendo a morte, para, uma vez que ele nos justificou, nos garantir também vitória sobre a morte. Sim, e nos garantir a vida eterna. Isso é o que o Senhor fez por mim, por você. Pense sobre isso. O que Jesus fez por nós, pela humanidade, é algo que mostra o grande amor que Ele tem por nós, o que Ele quer, o melhor para nós. Mas para que possamos contemplar esse melhor, que é ter vida eterna, estar com o Senhor nos céus. Para isso, precisamos crer nele. Faça isso. Que o Senhor possa dar esse despertar na vida de cada um de nós, para que nós possamos buscá-lo, crendo nele, aceitando ele assim na nossa vida. E que a morte de Cristo, ali na cruz, não seja em vão para você, porque você creu em Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar e despertar em nós, e nos conceda também uma semana de paz, de alegria e de vitória. Amém.